Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 3, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: mais progressos em direção à Filadélfia. Meta de hoje: leitura das páginas 21 a 24. Um momento difícil para as igrejas: a Revolução Comunista na China. Devido à situação política crítica na China, o irmão Ni convocou uma conferência urgente com todos os cooperadores em Xangai em novembro de 1948 para decidir se deveriam sair da China ou permanecer ali. Estava começando a Revolução Comunista no país e era um momento de extrema gravidade. Watchman Nee sugeriu que Wei-Tsin Lee, um de seus principais cooperadores, deixasse o país. Assim também anunciou que, por amor às 400 igrejas que havia na China, todos os demais cooperadores deveriam permanecer no país, incluindo ele mesmo. Em seguida, a situação política se agravou, exigindo que Wei-Tsin Lee partisse para Taiwan em maio de 1949. No início de 1950, Watchman Nee visitou Hong Kong pela última vez e Wei-Tsin Lee instou para que ele não voltasse à China. Todavia, o irmão Nee disse que não podia deixar de cuidar de tantas igrejas no continente. Por fim, foi capturado e mantido em prisão pelo governo comunista até o fim de sua vida, dormindo no Senhor em 1972. A edificação da igreja não se limita à base da localidade. Hoje nossa visão se ampliou em relação a que o Watchman Nee recebeu. Nossa percepção é que a edificação da igreja não se limita a uma igreja em cada cidade, isto é, a edificação da igreja em cada cidade deve visar a edificação do corpo de Cristo, que compreende a edificação da igreja em outras cidades, as quais juntas formam o corpo de Cristo. Assim, apesar de haver uma igreja em cada cidade, somos membros do mesmo corpo e estamos edificando a mesma igreja. Podemos começar edificando uma igreja no terreno correto em cada cidade, mas temos que ter uma visão maior, global, pois o corpo de Cristo compreende todas as igrejas na terra. Conforme já mencionamos, segundo a visão de Watchman Nee, ao se dividir, os irmãos unidos se desviaram em duas vertentes. Os irmãos exclusivos optaram pela unificação de todos eles, independentemente da cidade em que estivesse. Assim caíram no erro da Igreja Unida e escapando do limite da localidade exposto por ele. Ao passo que os irmãos abertos exigiram que cada grupo tivesse administração independente, caindo no erro da igreja congregacional, em que cada congregação é independente. A base correta nos permite receber a palavra profética. A palavra de Deus revela que em uma cidade deve haver uma só igreja. Do contrário, haverá divisão. Se lermos na Bíblia, veremos que Jerusalém tinha dezenas de milhares de salvos, mas a igreja ali era identificada apenas como Igreja em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 41 e capítulo 8, versículo 1. O termo as igrejas no plural é usado quando se trata de uma região maior que uma cidade, mas nunca as igrejas em uma cidade. Gálatas capítulo 1, versículo 2 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. A Bíblia é muito precisa e usa igreja no singular ao identificar uma igreja em uma cidade. Essa visão defendida por Watchman Nee foi sem dúvida um grande passo em direção à igreja em Filadélfia, a igreja segundo a vontade de Deus. A visão da unidade da igreja segundo o limite da localidade deu a nós a prática da igreja com a base correta, que inclui todos os filhos de Deus em uma cidade. Essa base é de extrema importância para o Senhor nos confiar sua palavra de direção e governo a toda a igreja, a palavra profética. Em Apocalipse ele é revelado como aquele que está vestido com vestes sacerdotais e anda entre as 7 igrejas, representadas pelos candeeiros de ouro. Mas como isso ocorre? Cristo anda no meio das igrejas por meio da palavra. Sua presença está na palavra e ela o representa entre nós. No início de cada carta destinada às igrejas, lemos que os anjos de cada igreja é quem recebe as cartas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, capítulo 3, versículo 1, 7 e 14. Eles são os mensageiros, isto é, os servos mencionados no capítulo 1 de Apocalipse 1, 1. Assim, quando Deus quer falar com a igreja e lhe enviar uma mensagem, ele usa os mensageiros presentes em cada igreja.
Isso evidencia a importância da base da unidade em cada cidade, pois a mensagem de Deus para as igrejas não pode ser entregue a uma igreja que esteja em uma base divisiva. Por causa disso, Watchman Nee viu que nenhuma denominação podia representar todos os filhos de Deus. Praticar a visão da base da unidade nos deu um grande benefício, a representatividade. Ao edificar sobre a base da unidade, nós conseguimos representar todos os filhos de Deus em cada cidade e somos autorizados a receber a mensagem de Deus, isto é, a receber a palavra profética.